seguir, a gente precisa começar, claro, todos os dias tem sido assim, né, Renan? A gente começando com os assuntos de Brasília, porque são assuntos de grande repercussão no nosso país e na vida de cada um de nós. Tem trabalhador nesse momento que está em férias coletivas e não sabe se daqui 20 dias vai ter trabalho. Se daqui 20 dias pode voltar dessas férias coletivas e simplesmente está no olho da rua. Tem trabalhador nesse momento preocupado porque pode não ter dinheiro para colocar comida na mesa, porque são pessoas que trabalham em setores muito castigados pelo tarifaço. Tem uma longa negociação pela frente que o Brasil ainda precisa conseguir levar adiante e conseguir, de fato, abrir um caminho de diálogo com os Estados Unidos. Isso afeta a vida de todos nós, porque afeta a economia brasileira e afeta especialmente a vida de quem trabalha para empresas exportadoras e que podem ter seus negócios castigados de forma profunda. Só que nesse país que precisa de diálogo, que precisa de fato, soluções práticas e rápidas para um problema grande que é o tarifaço de Donald Trump, ontem nós assistimos cenas de baderna no Congresso Nacional. Baderna. Está lá no dicionário. Situação em que reina a desordem, a confusão, o tumulto, a bagunça. E foi exatamente o que a gente viu dentro do Congresso Nacional. A gente chegou a ver uma cena deplorável de uma deputada e mãe que levou a bebezinha de 4 meses para o meio da confusão para supostamente uma bebezinha servir de um escudo para que a Polícia Legislativa não agisse, não tirasse quem tentava, à força, tomar o comando ali da mesa diretora da Câmara para que a Polícia Legislativa não agisse. Uma mãe que coloca uma bebezinha como escudo. Tem outra palavra para isso que não seja deplorável? Bom, nesse país que precisa de diálogo, que precisa de gente sensata, que precisa de responsabilidade, nós vimos a baderna tomar conta ontem do Congresso. Felizmente, prevaleceu o bom senso, os trabalhos foram retomados hoje, mas as cenas que nós assistimos já ficaram marcadas como daquelas das piores que o Congresso pode produzir. De qualquer forma, o Congresso tem que seguir sendo o que é de fato, o espaço para o confronto de ideias. É assim que determina a democracia. A gente vai começar o Entre Nós falando sobre isso, inclusive porque depois de retomados os trabalhos, ainda pairou no ar uma confusão. A suposta informação de que havia um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, de que ele, para retomar o comando da mesa, da presidência da Câmara, teria aceitado colocar o projeto de anistia em votação, mas ele disse que não é bem assim, né, Renan? Ele negou. Vamos acompanhar o que disse Hugo Mota. A presidência da Câmara é inegociável. Quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. Bom, o líder no PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que Hugo Mota não assumiu nenhum compromisso de pauta. O compromisso, segundo o parlamentar, foi com os líderes partidários e que quem define a pauta são os líderes e não o presidente da Câmara. Vamos acompanhar. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. Eu disse isso ontem na coletiva de imprensa. Há um compromisso dos líderes dos partidos que eu anunciei. E nós, líderes dos partidos que compomos a maioria desta casa, vamos pautar, sim, o fim do foro privilegiado e a anistia. Os líderes partidários. Não é o presidente Hugo Mota. Não existe chantagem nesta casa. Não é comportamento da direita chantagear ninguém. Não é. Bom, mas ontem o que nós vimos foi a tomada ali, a ocupação da mesa da presidência, da cadeira do presidente da Câmara, dizendo que só sairiam de lá se colocassem anistia em votação e impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nenhum assunto pode ser proibido dentro da Câmara. Todos os assuntos têm que ser debatidos. Mas obstrução não é o que a gente viu ontem. Obstrução é você usar das regras do regimento para não dar quórum a uma votação, para que um assunto não caminhe. E isso é um direito legítimo. Está no regimento da Câmara dos Deputados, do Senado. Não é tomar à força a cadeira do presidente da Câmara. E só um detalhe importante de dizer, que ele diz que os líderes vão pautar anistia, mas aí basta ir lá
também no regimento da Câmara, no site da Câmara, qualquer um pode ver qual é a principal competência do presidente da Câmara: definir a pauta, não do conjunto de líderes. Quem define a pauta na Câmara é o Hugo Mota. Quem define a pauta no Senado é o Davi Alcolumbre. E todos os sensatos e responsáveis de todos os partidos podem propor qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de medida que o país possa discutir e que pode ser aprovada, não na força. Vamos seguir para Brasília. O Caian Messina está chegando aqui com a gente, justamente para falar desse dia seguinte, essas cenas aí lamentáveis, como é que está o clima no Congresso. Caian, os trabalhos foram retomados, mas a crise não se apaga assim com uma borracha de uma hora para outra, né? Exatamente, Adriana. Um beijo para você, um abraço para o Renan, para os nossos queridos telespectadores. Hoje eu tenho aqui um dia de deputado, estou falando aqui do plenário de uma das comissões da casa, porque eu estou acompanhando o que está acontecendo aqui, né? Então, as coisas aqui, obviamente, ainda estão tensas, mas pelo menos já há votação, já houve aprovação de matérias importantes. A Câmara aprovou, por exemplo, uma medida provisória que consegue agilizar ali, né, a questão do INSS, que diz respeito a pagamento das pessoas, enfim. E no Senado houve a aprovação da proposta que garante a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, algo próximo a R$ 3.100. Isso depois de uma noite, né, basicamente, de ontem, de muita negociação, muita tensão. Ninguém sabia realmente se haveria a desocupação da mesa diretora, principalmente da Câmara dos Deputados. Eu estive aqui, acompanhei até depois das 10 horas da noite, eu e a repórter Natália Paz. Então, a gente pôde ver, né? Então, o próprio Hugo Mota, no instante que ele sobe ali a mesa diretora, isso ontem, ele não sabia se ele conseguiria se sentar na cadeira que por direito é dele, a cadeira para a qual ele foi escolhido pela maioria dos parlamentares presentes, né? O presidente da Câmara, ele é justamente eleito. Então, não sabia se ele conseguiria, teve toda essa questão aí da deputada Júlia, enfim, com a filha dela. Olha, foi realmente uma situação realmente de muita tensão, mas, né, hoje, pelo menos, as coisas estão funcionando, embora, obviamente, em marcha lenta depois. Agora, a dúvida é justamente essa que diz respeito à anistia. Eu apurei nos bastidores, se houver realmente a votação de algo que diga respeito à anistia, será realmente um texto bem mais sucinto, um texto bem menos duro, menos pessoas beneficiadas. Mas os próprios parlamentares sabem que se houver questionamento legal e essa matéria for para o Supremo Tribunal Federal, chance zero de ela prosseguir. Então, nos bastidores, o que está sendo negociado ali, principalmente entre o Centrão e a oposição, né, foi pacífica, foi tensa, mas foi pacífica, é a aprovação de uma proposta que muda o foro privilegiado. Hoje, parlamentares, ex-presidentes são julgados diretamente no Supremo Tribunal Federal em crimes, inclusive, fora do mandato. Os parlamentares afirmam que isso realmente pode prejudicá-los, né, porque eles veem, principalmente os da oposição, veem ali a tese da perseguição política por parte de Alexandre de Moraes e querem mudar isso. Como é uma tese que acaba realmente beneficiando muitos deputados e senadores, há um caminho para a negociação e é por aí que a oposição realmente deve seguir. Em relação a Alexandre de Moraes, né, a questão continua bastante tensa. Hoje foi conseguido o número de 41 assinaturas no Senado para que o impeachment do próprio Alexandre de Moraes possa ser apresentado. Isso não significa que ele será votado, longe disso. A pauta, como você bem frisou, Adriana, depende justamente dos presidentes. No caso, estamos falando de Davi Alcolumbre. Aqui na Câmara, aqui ao lado, a Comissão de Segurança Pública está debatendo a chamada Vaza Toga 2, mensagens atribuídas a assessores de Alexandre de Moraes, em que havia uma espécie de força-tarefa em que esses assessores vasculhavam as redes sociais e também grupos de mensagens dos presos de 8 de janeiro para tentar justificar, então, essas prisões.
jornalistas que fizeram essas reportagens estão aqui falando, obviamente, apenas parlamentares da oposição presentes. Obrigada, Kayan, pelas suas informações. É legítimo, absolutamente legítimo, que a oposição critique excessos do judiciário, que a oposição peça investigação. O Congresso é feito para isso, para, se há uma suspeita, se há uma dúvida, abrir CPI contra governo, abrir investigação de qualquer assunto, debater, confrontar ideias, como eu disse. Qualquer novidade, avisa a gente aqui, por favor, viu, Kayan? Combinado.